Rapaz, estamos iniciando algo tremendo que nós chamamos de Ministramente. É onde eu, Denis Almeida, sou pastor, mas também sou psicólogo. E como psicólogo, e como pastor, nada melhor, mais sugestivo do que, Ministramente. Ou seja, o meu objetivo aqui é ministrar, é ajudar, é trazer o entendimento da revelação do alto, lógico, junto com a psicologia. É um termo que eu gosto muito, chamado de psicoteologia, ou seja, quando nós unimos psicologia e teologia. E vem uma pergunta, é possível isso? Nós termos aí uma boa conversa entre psicologia e teologia? É isso que você vai descobrir hoje. Inclusive, nós estamos aqui com a participação, a presença do meu amigo, pastor Jordan Lima. Seja bem-vindo. Olá, pessoal. Bom dia. Boa tarde, boa noite, Não sabe o que é a pessoa assistir. É um prazer estar aqui com vocês falando nessa temática que eu gosto muito, que é uma temática do propósito de vida do ministério. E eu sempre criei muito nessa junção de psicologia com o espiritual. Olha aí. Então, tá falando caiu aqui de coisas certinho, hein? Que eu gosto muito. Então vai ser um prazer estar aqui conversando com vocês, conversando aqui com o meu amigo, pastor Denis. Muito bem. Pastor Jordan, me fala quem é você. Eu conheço, Conheço a comida do seu pirão, já fui na sua casa, mas o povo ainda não conhece. E depois eu dou o endereço para vocês comerem do pirão lá. Pronto. Bom, pessoal, eu sou Jordan Lima, sou casado com Luciana Gomes, da Paz, tenho 2 filhas, Ana Lúcia e Ana Dávila. Nós moramos ali na Zona Sul de Teresina, no bairro Irmanduce. Nossa igreja ali, nós nos mudamos ali para assumir uma igreja. E agora a gente faz parte daquela comunidade. Nós somos plantados ali pelo Senhor há 12 anos e temos trabalhado ali como ministros do reino de Deus ali naquele lugar. Sou pastor ali há esse tempo, todo mês, eu e minha esposa, estamos constituindo nossa família lá e temos cuidado ali da igreja. Nossa igreja é a Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, onde nossa sede fica no Disseu ali. Sou filho de pastor, meu pai é pastor Conrado, pastora Marilene, e eu não sei se é bom ou se é ruim, porque ser filho de pastor tem suas dificuldades, É verdade. Tem seus dilemas, mas é uma bênção, viver em uma família sacerdotal. Meus irmãos são pastores, então é uma família muito abençoada, e louvo a Deus por isso. Maravilha. E aí a ideia aqui, e, inclusive, já fazendo aqui um adendo, a esposa, a pastora Luciana, ela também cursa nessa área da saúde mental. Isso. Eu lembro da última vez que eu encontrei que ela estava fazendo ali alguns cursos. E uma das coisas que nós vamos estar trabalhando hoje aqui, nesse Ministramente, nesse podcast, é justamente uma temática sobre cura. E aí vem aí a pergunta, é possível, no caso, por exemplo, um cristão adoecer? No sentido de saúde mental, por exemplo, no sentido emocional. Será que um cristão pode viver sob medicamento? Eita, é uma pergunta que eu falo assim, porque há um bom tempo, eu não sei de fato hoje como é que estão os pensamentos, mas eu lembro uma época em que quem tomava remédio que estava endemoniado, por exemplo. Ou, de fato, pessoas que tinham algum problema na saúde mental eram problemas espirituais. O que eu entendo, pastor Jordan e demais, é que todo o pecado, ele provoca doença. Sim. Ou seja, toda doença ela tem proveniente do pecado, ou seja, uma dor de cabeça, um câncer é proveniente do pecado, Então Adão e Eva não tinham dor de cabeça, não sei nem se tinha dor de dente, não sei nem como é que funcionava. Mas uma coisa eu sei, é que não havia dores nessa época, antes da queda, e a partir disso aí começa justamente nós termos algumas dores, e dores e transtornos que vão aparecendo, É tanto que, por exemplo, a Covid, ela não existia até 2019. Vai se multiplicando a iniquidade. Vai se multiplicando a iniquidade. Vai se aumentando também as consequências, verdade. Eu quero começar com um texto que diz assim, em Isaías 53, no verso 5, bem conhecido, quando diz assim: mas ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. E a pergunta é, fomos curados de quê? E agora? Eu creio dentro desse texto, que é uma cura geral, não apenas uma cura física. Eu nasci em lar evangélico, então desde a barriga da minha mãe, ou desde a mentalidade do meu pai, dos sonhos de ter um filho, se falava muito sobre cura. A gente já até comentou sobre isso, sobre cura física. Então isso era muito
recorrente, orações por cura física, uma dor de cabeça, problema na coluna e coisas do tipo, crendo nesse texto como que Jesus já levou, né, ele tinha levado sobre ele as nossas enfermidades, né? Mas eu ouvi falar pela primeira vez na vida sobre cura na alma, eu encontro com Deus, né? A cura na alma, né? A cura na alma. Olha aí, quer dizer que existe alma enferma. Existe, né? Existe sim. Por quê? Porque nós somos esse ser, né? Tricótono, ou tricotono, alguns falam assim, né? Enfim, nós somos espírito, alma e corpo. Então, eu creio que da mesma forma que existe dores físicas, existe também dores na alma, né? E então, Jesus, ele, por todo aquele processo, todos aqueles 7 derramamentos de sangue que ele passou, houve ali uma regeneração completa, né? Uma porta aberta para que houvesse cura em todas as áreas da nossa vida, inclusive na alma, né? Então, eu creio que quando Jesus Cristo ali padeceu aquele momento, né, seu sangue foi derramado, momento em que ele foi ali rejeitado pelo Pai, né? Aquele momento em que ele brada, Pai, por que me abandonaste? Ali uma ferida que ele levou, carregando as nossas, né, os nossos abandonos e por aí vai. Então eu creio muito sim nessa cura da alma. Então nós podemos, lógico, a gente estender aí a discussão, nós vamos ver que até a natureza ela precisa da cura. Sim. Né? Então vamos estender, nós vamos entender que os rios precisam de cura, né? A floresta precisa de cura. Ou seja, o pecado ele veio de uma tal forma que vários aspectos, né, foram enfermizados. Eu não sei nem se tem essa expressão aí, depois procura no dicionário, né? Enfermizados. Criamos agora. Né? Foram adoecidos, né? E lógico, hoje nós entendemos assim que tudo aquilo que não está dentro de um equilíbrio, né? Na biologia a gente chama de homeostase, né? Quando não está dentro dessa homeostase, desse equilíbrio, há uma enfermidade. Então, quando nós vemos, por exemplo, poluentes, há uma enfermidade. Quando vemos, por exemplo, finanças, né, disfuncionais, há uma enfermidade. Quando vemos famílias disfuncionais, há uma enfermidade. Então, são vários âmbitos, né? E eu creio, mais uma vez, assim, baseado no texto, que Jesus tomou sobre si as nossas dores e tomou, né, as nossas feridas e fomos curados. Nele nós somos curados. Né? E eu creio, mais uma vez, sobre um tipo de sociedade, um tipo de igreja, que ela será curada. Né? Mesmo que alguns vão considerar o milênio, mas nós sempre estamos aí na expectativa do avivamento para trazer algumas relevâncias aí dentro de cura, inclusive no aspecto, né, social, político, né, governamental, enfim, climático, né? É um sonho de teresinense. E eu creio nisso. E agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você já experimentou cura? Você já levou cura? Como é que você tem qual é a sua relação com cura? Independente se é da alma, se é física, você lembra de algo que... Olha, é muito complicado falar sobre algo que não foi vivido, né? Apenas levar uma questão técnica. É muito importante nós termos as experiências próprias, porque isso nos dá autoridade para falar sobre o assunto. Né? Então, dentro desse chamado, desse propósito de vida, eu tive sim, né, e tenho, porque isso é uma necessidade frequente, uma necessidade quase que diária, de nós adquirirmos cura. Né? Falando em questão física, né? Na pandemia, na Covid, foi mencionado aqui, eu peguei, né? Eu fui infectado. Né? Estava ali já com 5 dias, sentindo uma febre que não passava de jeito nenhum, tomando medicação, já de costume, por causa de uma alergia, e eu disse, não, vou fazer o teste, né? Fui fazer o teste, deu positivo, já orientei a esposa a fazer também, né? Convivendo comigo, deu positivo também, mas o Senhor trouxe a cura, né? Talvez alguém diga assim, mas... Tantas pessoas aconteceram a mesma coisa. Exatamente, o que houve de cura da parte de Deus, o que tem a ver esse texto de Isaías com esse momento? Tudo a ver, porque assim como muitas pessoas passaram por essa enfermidade, hoje permanecem de pé, outras se foram, né? Inclusive amigos, pastores que a gente conheceu de perto, né, se foram por causa dessa enfermidade. Então, eu creio que houve uma cura, houve ali uma intervenção através de oração, né, oração minha, oração da minha família, oração de discípulos, e o Senhor respondeu através de algo que já tinha sido liberado. Né? Lembrando, vale enfatizar que o sacrifício de Cristo, ele é uma promessa dada a nós, mas que já está liberado no reino espiritual. O que falta a nós é simplesmente tomar posse. É algo que é nosso. Nós precisamos tomar posse. Olha interessante. É algo que é nosso, é uma propriedade. Exatamente. A questão é que muitos não tomam posse.
né? Esse é um ponto que depois nós vamos querer discutir um pouco mais. E de fato, né, assim, eu entendo que muitas pessoas elas não dão a devida importância para determinada cura. Né? Como você falou, tive Covid, mas Covid, tantas pessoas tiveram cura, né? Eu, particularmente, eu gosto de pensar sobre as pequenas conquistas. Com licença. Eu trabalhei no secular, né, antes de pastorear, e uma jovem, né, que tinha sempre contato comigo, chegou assim, estava meio cabisbaixo, eu disse, o que você tem? Ela disse, tô com dor de cabeça. Aí eu perguntei, eu posso orar por você? Ela disse, não. É uma raridade, porque todo mundo quer oração. É verdade. Ela disse, não. Eu disse, oxe, o que foi? Por quê? Ela disse, não, Deus tem tanta coisa para fazer, vou ocupar ele com uma dor de cabeça. Isso aí é orfandade. De fato. Deus tem tanta coisa para fazer. E aí eu fui ali conversar, explicar um pouco. Ela não era evangélica, não era cristã, era à toa, né? E eu fui conversar com ela, falar um pouco sobre isso, né? Até que consegui orar por ela, e ali ela experimentou de um milagre, né? Olha aí, uma dor de cabeça. Uma simples dor de cabeça, coisas básicas, mas que já foram pagas na cruz do Calvário. Assim também como já orei por pessoas com câncer, e foi curado. Amém. Então, Amém. O mesmo preço que foi pago por uma simples dor de cabeça foi pago também por um câncer. Exatamente. E isso, assim, como eu falei, eu dou o valor. Nós temos que aprender a dar valor às pequenas coisas, né? Às pequenas ações. As pequenas conquistas, os pequenos milagres, né? Eu vou trazer aqui um ponto que eu achei interessante. Recentemente eu estava com dor nas costas, eu fiz um movimento em academia, ginástica, deu um troço lá, cara, doeu muito, muito, muito. E nesse dia teve oração. E aí uma das irmãs da igreja falou assim, eu tô sentindo desejo de orar por cura. Opa, eu tô aqui já na frente. E no outro dia eu estava bem. Aí falei assim, mas uma dor nas costas, um mau jeito e tudo. Mas, meu amigo, só o fato de eu não ter tido essa dor mais, não quero saber, né? E hoje, interessante, eu estava falando com o diretor ali, o Weber, aí eu terminei a pregação ontem, né? Terminei a pregação já mal, com febre, passei a noite com febre, né? E orando. Porque não tem outra coisa que a gente faça. Eu não sei fazer outra coisa, né? Assim, poxa, eu tô com aquilo ali, por que eu não vou orar? Né? E glória a Deus, né? Estou bem aqui, não estou sentindo nada, graças glória a Deus. Deus. Mas olha o texto que diz em Salmo 147, verso 3, diz assim, só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Né? Eu gosto de pensar sobre a Bíblia, eu sempre tenho dito assim, a Bíblia, ele é o melhor instrumento para muitas mazelas, né? Algo que eu falei, né, recentemente, dizendo assim, Aaron Beck é um estudioso, é um grande nome da psicologia comportamental. E ele utilizou-se, se ele utilizou propositalmente ou não, não sei, eu sei que ele utiliza o fundamento da TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, a partir de um versículo bíblico. Né? Porque a forma como você pensa, você vai ser dirigido. Você vai ver isso lá em Provérbios. E quando você vai, né, debruçando sobre a palavra, você vai ver muitas outras, né, falas da parte de Deus, porque nós entendemos a Bíblia como a palavra de Deus, para cura, né? Inclusive a cura da alma, né? Porque quando o salmista fala assim, só ele cura os de coração quebrantado, ele está falando de quê? De fato, um coração, né, que está quebrado, né? E não, é algo intangível, né? Ele está dentro de uma zona que não pode ser tocada, mas ele toca, o Senhor toca, né? O Senhor pode tocar. A questão parece assim que eu faço defesa contra a psicologia, né? Mas se você é psicólogo, você deveria fazer a defesa, mas não tem como não dizer, não tem como não fazer a defesa de que a fé é um instrumento poderoso para a cura. Sim. Né? E aí eu falo a todos os níveis. Eu lembro, né, nós estávamos num congresso juntos, numa reunião juntos na cabana, e eu lembro assim com muita convicção. Eu acho que foi ali que eu tive uma convicção. Eu já estava tendo uma desconfiança, mas ali eu tive uma convicção. Quando o Senhor, em algum momento, não lembro qual dos anos, e eu começo a orar sobre saúde mental, né? E eu começo a entender o meu chamado não é somente ligado a curar pela psicologia, né? Mas também levar a cura por ação espiritual, né? Por uma ação de fé, a esse nível. E aí passaram-se os meses, talvez anos, e pessoas chegaram e conversaram comigo, falaram assim, olha, eu fui curado naquele dia. Eu era depressiva, tomava remédios, eu não preciso mais. Por quê? Porque o Senhor curou. Né? Então, eu falo assim também, por quê? Porque nós muitas vezes temos essa questão, não sei quem foi que disse isso para nós, né? Que a cura da dor de cabeça, a cura de um coxo que se levanta, a cura de um cego que vê, ela é mais fácil do que uma ansiedade ser curada.
É mais fácil do que uma depressão ser curada. A questão é mais fácil? Eu acredito muito na questão do nível de fé. Nível de fé. Nível de fé. E vale a pena lembrar aqui um texto, né? Já falando até também de uma questão espiritual, envolvendo aqui. Aquela passagem quando aquele garoto lunático, né? Os discípulos ali tentam repreender aquele demônio e não conseguem. E Jesus chega e rapidamente repreende, né? Os discípulos ficaram só, onde está o erro? Né? Onde nós erramos, Senhor? Explica pra gente aí. E Jesus repreende a fé deles, né? A fé pequena deles. E Jesus disse, olha, esse tipo de casta só sai com jejum e oração. Então Jesus não estava falando ali do nível de força demoníaca. Não, Jesus estava falando do nível de fé, uma casta sobre nós, que nós carregamos, porque o fato de eu não ter jejuado aquela semana, o fato de eu não estar fazendo alguns propósitos, o meu nível de fé vai lá para baixo, porque eu acho que eu não estou digno, né? Ou como alguns dizem, né? Principalmente no campo pentecostal, né? Eu não estou tendo crédito no céu, né? E a questão qual o crédito que nós temos no céu? O crédito que Jesus pagou o preço. O preço está pago. Não preciso fazer nada para ter esse preço. Nós buscamos o Senhor, nós jejuamos, nós oramos, nós levantamos na madrugada, nós subimos o monte para acrescentar a nossa fé. Então, assim, o que vai determinar o milagre, o que vai determinar a cura de coisas grandes é o tamanho da minha fé. Então, a partir do momento que eu entro numa situação de alguém que está depressivo, né, oprimido, passando por transtornos, o que vai fazer eu encarar aquela batalha ali como um vencedor, como mais que vencedor, esse é o meu nível de fé. Né? Então, a gente precisa crer que o Senhor, Ele é poderoso. Né? Jesus, ele expulsa aquele demônio que você estava falando agora há pouco, sobre a questão de que as nossas mazelas sempre tem ali uma proveniência maligna, né, por causa do pecado. É onde o diabo encontra espaço. Jesus repreende aquele demônio e aquele garoto lunático, ele é liberto e ele é curado. Né? Ele é liberto e ele é curado. Então, o próprio pai do garoto disse, Senhor, eu não tenho fé, né? Acrescenta a minha fé. Então, isso trata muito do tanto que nós cremos no Senhor, tanto que nós cremos na sua palavra, né? E vale a pena compartilhar aqui uma experiência de uma intercessora, né? Discípula nossa, ela compartilhando ali algumas lutas emocionais. Pastor, eu estou atribulado, eu estou assim, eu já orei, eu já repreendi, eu já marchei aqui dentro de casa. E eu disse, olha, então ore a palavra, né? Ore a palavra de Deus, ela tem esse poder. E de repente ela traz ali um retorno, né, uma atualização, e diz, pastor, não mudou nada. Eu disse, tem alguma coisa errada. Eu disse, como assim? Não, eu citei versículo tal, aquele negócio. Eu disse, mas o que esses textos falam dentro de você? Qual a verdade que esse texto tem dentro da sua vida? Não adianta você pegar a Bíblia e você citar ela de capa a capa, se aquilo não é verdade dentro de você. Isso precisa entrar, né? Precisa girar uma chave. O meu texto de vida, meu texto bíblico de propósito de vida é Romanos 12:2, né? Se nós queremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. A nossa mente precisa ser transformada. Nosso modo de pensar precisa ser transformado. E isso só pode acontecer através da palavra. Porque ela é que gera em nós a fé. Ela faz brotar em nós a fé. Então, assim, eu conhecer a palavra e começar a viver ela para que os milagres possam acontecer. Eu creio plenamente que o milagre já está acontecendo aí, você que está participando desse momento. Nós estamos aqui justamente para impulsionar um pouco mais de fé. Eu creio que Deus colocou esse instrumento, né, essa tecnologia para chegar até, né, os seus ouvidos, né, seja na sua casa, seja, né, no trânsito, seja no trabalho, seja onde for, que não sei onde é que você está assistindo, mas para que você comece a entender algumas coisas. Né? Uma delas é que sim, é possível você ser curado. Tá? Onde você está, é possível você ser curado. Independente se é uma dor no dedo mindinho, se é uma situação mais emocional, mas é possível você viver uma cura extraordinária. E nós estamos aqui diante de, né, dois homens, né, eu, né, o pastor Jordan, que não somente somos, né, alguém entusiasta do tema, teoricamente falando, né, nós temos vivido isso. E isso precisa ser, né, falado. Por quê? Porque é a premissa do apóstolo Pedro. Né? Eu não posso me calar diante daquilo que eu tenho visto e ouvido.
Então nós temos visto e temos ouvido. E não só isso, nós temos estudado, nós temos, né, tido algumas experiências que você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, precisa participar. Então, nesse momento, nós queremos, inclusive, né, fazer um momento de oração com você. Olha aí, não sei nem se os outros podcasts fazem isso, mas a gente faz. Né? Nós queremos declarar uma palavra, né, uma oração de cura. Né? E não sei, de fato, assim, nesse momento, não tenho nenhuma revelação específica, né, de qual é a especificidade da cura. Mas o pastor Jordan vai orar. Né? Se o Senhor revelar, será falado, mas independente, eu creio que você testemunhará nos comentários aqui, né, do YouTube, você testemunhará, olha, eu fui curado. E eu creio plenamente, porque esse é um dos objetivos aqui. Né? Não é somente te ensinar, não é somente debater, mas é você experimentar. E nós cremos, mais uma vez, que a cura ela não está ligada a uma imposição de mãos necessariamente. Né? E eu falo presencial, né? Eu não está ligado a você estar aqui, né? Ou você está não, agora é a fé. É o que o pastor Jordan falou, assim, é o nível de fé. Você crê que você vai ser curado hoje? Você crê? Eu creio que nós teremos pessoas trazendo testemunhos, falando assim, nossa, eu fui curado, eu fui curada. Eu nem acreditava tanto, mas eu comecei a experimentar. E, mais uma vez, eu entendo que o Senhor usa os meios, né? Eu lembro que o Senhor usava o lenço de Paulo. E por que não pode usar o seu celular, o seu televisão, o seu computador, não sei como é que você está assistindo, para poder experimentar algo tão precioso e extraordinário. Pastor Denis, você comentando aí, eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo. Uma crise, né, alérgica na garganta, isso desde pequeno. Inclusive foi algo que o Senhor não quis curar em mim. Amém. Né? Mas sempre teve crises presente do Senhor. Digo, Senhor, traz a cura, aquela coisa. Então já fiz campanha, já fiz tanta coisa. Enfim, certo que nesse episódio o que aconteceu? Eu estava deitado em casa, já estava com 5 dias já acamado, muito ruim, sem comer, aquele jeito, com febre alta. E eu coloquei na rádio, tava o programa do missionário R.R. Soares. Né? E aí ele disse, você que está em casa, né, pegue aí o seu copo com água, vamos estar orando agora por esse copo com água. E eu peguei um copo, botei água, coloquei ali na mesinha ali, perto do rádio, né? E terminou, ele disse, agora você pode beber e você será curado. E o Senhor fez um milagre, através daquele copo com água, né? Então, famoso copo de água. O famoso copo de água. Né? Então, é muito importante essa implantação da fé. Eu acho muito interessante uma fala do bispo de Macedo. Né? Ele disse, se você não tiver fé para ser curado, você vai ser curado pela minha fé. Olha aí. Né? Então, se você não tem fé suficiente, você vai ser curado pela minha fé. E isso é até uma temática aí para talvez um outro podcast, sim, né? Sim. Porque a questão é a fé, o intercessor. A fé do intercessor pelo agir, pelo operar. Voltando aqui ao tema do bíblico, né, do jovem lunático, aquele jovem não teve fé. Né? Alguém teve por ele. Né? Então, eu creio que o Senhor ele vai liberar cura sobre a sua vida. É muita temática, né? Já me veio aqui várias coisas, inclusive dos amigos, né? Dos amigos que levam o seu amigo à cura, né? Exatamente. Mas nesse momento eu queria que o pastor Jordan tivesse uma oração. Amém. Né? Trazendo cura para você neste momento. E eu creio mais uma vez. Agora sim, vamos ser, né, no mínimo aí, gratos, porque você vai sair curada hoje. Então você comenta lá, eu fui curado. Se você quiser dizer o quê, ótimo. Mas também edifica a fé dos demais, né? Exatamente. Edifica, o testemunho é importantíssimo. Né? Amém. Então vamos orar ao Senhor. Queria convidar você na sua casa aí, você se concentrar. Se você puder fechar os olhos, não sei se você está no carro, né? Se estiver no carro, não feche os olhos não. Mas se concentre no Senhor e creia que Ele é o mesmo Deus de ontem e de hoje e será eternamente. Amém. Amém. Pai, nós oramos a Ti, Senhor, nesse momento. Agradecemos a Ti por esse tempo oportuno, do qual o Senhor nos dá, para compartilhar sobre o Teu amor, sobre a Tua graça, sobre a Tua misericórdia em nossas vidas. Nós fazemos, Senhor, menção desse texto, Senhor, no qual foi lido no início desse bate-papo, onde Jesus Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. Pai, nós acessamos o reino dos céus nesse momento, nós acessamos o reino espiritual nessa hora, e nós trazemos a essa terra aquilo que não existe aqui, nós trazemos a existência,
daquilo, Senhor, que a nossa fé diz que já existe, Senhor. Porque Jesus Cristo já levou as nossas enfermidades. Pai, eu te apresento cada um dos meus irmãos, cada uma dessas pessoas que estão ouvindo, Senhor, e sendo ministrados por essa oração. Aonde quer que elas estejam, Senhor, nesse momento, ou que elas estejam fazendo. Pai querido, Senhor, nós nos unimos em fé nesse momento. Amém. E atraímos a Tua glória, que vem, Senhor, repleta de cura, seja ela física, seja ela emocional. Jesus. Aquele que está dentro de um quarto depressivo, aquele que está, Senhor, com problemas psicológicos, de uma forma geral, aquele que está, Senhor, com uma simples dor de cabeça, Deus. Até aquele que está, Senhor, com câncer terminal. Nós Jesus, liberamos cura nesse momento, pela autoridade do sangue do Cordeiro, pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita sobre nós. E dessa palavra que é viva e eficaz. Nós liberamos cura nesse momento. E toda a hóstia maligna que tem levado enfermidade sobre estas vidas, nós declaramos falência. Nós declaramos que caia por terra e que seja repreendido às profundezas do abismo toda ação maligna que tem levado enfermidade sobre essa vida. O Senhor Jesus já levou sobre si todas essas mazelas e nós tomamos posse agora dessa cura. E em nome de Jesus nós ministramos a cura. Então você que está aí ouvindo do outro lado, receba a sua cura em nome de Jesus. Amém, amém. Recebeu? Que bênção. Você recebeu mais uma vez. Traga aqui o testemunho que vai ser bênção, tá? Amém. Então toda quinta-feira às 20 horas nós estamos juntos, né, trabalhando, né, tratando sobre ministramente, né, o momento em que o Senhor quer ministrar a sua mente para, né, a palavra de fé, de coragem. E todos os dias também, às 7 horas da manhã, nós temos o Café com Coragem, que é um momento onde nós trazemos palavra de Deus para a sua vida, onde você, né, começa a viver, né, uma manhã extraordinária e assim por diante o dia, tá bom? E se você quiser, né, saber mais sobre cura, né, nós vamos estar realizando uma conferência de cura. Você me pergunta como é que vai ser, que eu te explico, né, inclusive um dos conferencistas é o pastor Jordan. Nós vamos estar em 3 dias falando sobre essa temática e lógico, né, provocando, né, a cura, né, diante de pessoas que precisam tanto, tá bom? E se você considerou essa temática importante, poxa vida, falou comigo, eu acho que tem pessoas que precisam saber dessa temática, faz assim, compartilha, né? Pega o link aí, compartilha com outras pessoas, porque eu tenho certeza, né, que pessoas serão edificadas, né? Serão, né, curadas também, assim como você foi curado em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Então, fiquem na paz. Agradeço muito a pastor Jordan pela disponibilidade. Né? Eu que agradeço. Em outros momentos virá aqui. Sim. Chama a pastora Luciana também, né? Sim. Né? Sim. Olha aí, né? E vamos discutindo sobre essas questões. Um forte abraço e nos vemos na quinta-feira, às 20 horas. Deus abençoe a todos.